Olá! Agora vamos aprender como conectar o seu equipamento. Vamos começar baixando o aplicativo FitCheck no seu celular ou tablet. No grupo do WhatsApp, enviaremos um link para que baixe o aplicativo correto. Faça o login com o seu e-mail e senha que já criou inicialmente em sua nuvem. Agora vocês estão vendo a tela do celular. Enquanto eu estou mexendo aqui, vocês vão assistir por aqui para ficar melhor para a visualização. Então, aqui primeiro eu vou selecionar um aplicativo que vocês já vão baixar diretamente do App Store ou do Play Store. E aqui eu já loguei, então eu estou logada com a minha conta. Aqui primeiro a gente vai criar o seu aluno. Você pode criar o aluno tanto pelo celular quanto pela nuvem, mas sempre vai ser mais prático aqui pelo celular mesmo, que tiver na palma da sua mão. A gente vai clicar nesse maisinho e vai começar a completar toda a anamnese do teu cliente, ali os dados pessoais dele. Então aqui eu vou colocar o meu nome mesmo, vou colocar o meu e-mail. Ao final do teste, você já consegue enviar essa avaliação. Depois que você marca o ponto de limiar, você já pode enviar diretamente para o seu cliente. Então, ao colocar o e-mail dele, você já consegue apertar no botãozinho para enviar diretamente essa avaliação para aquele teu cliente. Telefone. Data de nascimento. É muito importante que preencher esses dados com coerência. Então, pergunta mesmo a data de nascimento, marca tudo certinho. Se tiver alguma coisa que você tiver marcado errado, existe a possibilidade de você corrigir pela nuvem. Então, se você errar o gênero, você pode mudar depois. E você pode até colocar uma imagem também. Nesse caso eu não vou colocar, mas fica a seu critério. Pronto, seu aluno foi criado. Agora a gente vai criar uma avaliação. Tem duas possibilidades de avaliação. Tem a avaliação de ventilometria e a de composição corporal. Agora a gente vai fazer a de ventilometria, ou seja, nós vamos usar o FitCheck. Vamos criar a avaliação, selecionar a parte de ventilometria. E aqui a gente vai colocar os dados. Mesma coisa, tem que colocar tudo certinho. Vou preencher. A pressão sanguínea é muito importante que você coloque antes e depois do teste, por medida de segurança. Eu vou colocar uma simbólica aqui, uma padrão, mas o ideal é que você meça no momento da avaliação. Condicionamento físico. E aqui a gente consegue ver que temos outras opções, como definir os fatores de risco. Então você vai poder perguntar para ele todas essas questões aqui, já facilita para você fazer um teste seguro. Aqui tem como você colocar os objetivos, então você pode escrever aqui, perda de massa muscular, objetivo de ganhar condicionamento, enfim, como você quiser. Tudo isso vai aparecer lá no relatório, mas não se preocupe. Na hora do teste, você pode deixar essa parte para depois e preencher essa parte somente na nuvem, quando finalizar o teste, para ser mais dinâmico, para na hora você não precisar preencher tudo isso enquanto seu cliente está ali aguardando. Agora nós vamos selecionar o protocolo. Todos esses protocolos aqui são os que estão disponíveis hoje na nossa nuvem, mas conforme o tempo pode acontecer de ter algumas atualizações. Nesse caso aqui eu vou selecionar qualquer um. Vou colocar o de esteira, que é o padrão ouro, para a gente aprender a conectar o FitCheck no celular. Ok, a gente chegou nessa aba, então a gente tem aqui o FitCheck, um desenho de pulmão que está em branco, e o do coração também, do sensor cardíaco, está em branco. Significa que não está conectado. Então vamos clicar em um primeiro, vou clicar no do FitCheck. No FitCheck eu vou ligar ele, então aqui a chavinha para cima ele está ligado, para baixo ele vai estar desligado. Já liguei, ele fez um show de luzes aqui, e agora a gente já consegue encontrar ele aqui. Vou clicar de novo, que acabou saindo. Temos aqui, 7D7A, é o código que já está aqui. Então você confirma que está marcando o correto. Sim. Pronto, está conectado. Você consegue observar que agora aquele pulmãozinho está em azul? Ok, confirmado. Vou separar ele aqui. E agora a gente vai conectar o sensor cardíaco. O sensor cardíaco já tem que estar acoplado ali no tórax do seu paciente, do seu atleta, do seu aluno. Então aqui, o polar, eu já estou usando um polar, então a gente vai conseguir ver a minha frequência cardíaca. Vou marcar.
Pronto, 97, 96. Vocês observaram que ali a gente já consegue ver mais ou menos a ventilação e a frequência cardíaca. Então aqui o FitCheck está parado, está em cima da mesa. Ele está aqui variando entre 0 e 1. Sempre vai ficar essa variação. Então se eu passar a minha mão aqui do lado, ó, ele vai aumentar um pouquinho. Tá vendo? Foi para 1,30 e por aí vai. Quando a pessoa estiver com ele acoplado, claro que a ventilação vai estar muito maior que isso. Então, nesse caso aqui, ele só está baixinho porque ele não está conectado em nada. Na frequência cardíaca é a mesma coisa. Agora a gente clica em iniciar a avaliação. Bom, então aqui a gente já tem conectado os dois. Então, sempre antes de iniciar o teste, é importante que você observe os valores, tanto da frequência cardíaca quanto da ventilação. Um parâmetro aceitável, normal para aquele momento em repouso. Então, se você observar que aquela frequência cardíaca do teu aluno está muito alta, pode ser que a cinta não esteja posicionada corretamente, pode ser que você não tenha molhado o eletrodo da forma correta, ou pode não ter molhado, né? Então, sempre observe se está com um parâmetro aceitável antes de iniciar. Observa se está com um númerozinho, se ainda não tiver, espera um pouquinho que já vai aparecer. Presta bastante atenção para ver se está tudo conectado, né? As cânulas, tudo ok para antes de iniciar o teste. E é muito importante que você tenha uma conversa antes de começar o teste com aquele seu aluno, para ele entender como vai acontecer esse teste. Você conta para ele a dinâmica, você apresenta para ele a tabela de Borg, que é a percepção de esforço, para ele ter um pouco mais de familiaridade, para ele não se assustar durante o teste. Então conta para ele, conversa com ele antes do teste. Agora a gente pode apertar em iniciar, que é nesse botão do meio, e aqui a gente já começa o teste. Aqui em cima a gente vai conseguir ver alguns parâmetros, como o batimento cardíaco atual, os litros por minuto daquele momento, em qual estágio você está no teste, qual é a velocidade, nesse caso aqui da esteira, né? E aqui a gente tem o percentual da frequência máxima. Então é um cálculo de Tanaka, é a equação de Tanaka que vai fazendo de acordo com a altura, peso do seu atleta. Então aqui ele já te dá o percentual. Aqui no caso está em 46,89%. Então ele está a esse percentual da frequência máxima dele. E aqui você pode ir acompanhando. Você pode, por exemplo, levar em consideração durante o teste uma frequência aceitável, ou seja, você não quer que passe dos 85% do percentual da frequência máxima do seu cliente. E por aí vai. Aqui a gente tem os litros por minuto do máximo que ele atingiu até durante o teste. A gente tem o tempo do estágio, né? Quanto tempo? Aqui a gente está aqui, ó, em 56 segundos restante para o fim desse estágio. E a gente mostra a inclinação também, que no caso desse protocolo de esteira é 1%. Aqui, se a gente arrastar para o lado, a gente consegue ver a ventilação. Então, durante o teste, você vai conseguir observar com mais facilidade aquele ponto de limiar. Durante o teste, você vai bater o olho e conseguir identificar sem antes finalizar o teste. Aqui a gente consegue ver que o FitCheck está conectado e a frequência cardíaca também. E aqui a gente tem o botão da PSE, que é a percepção de esforço. Ao clicar, a gente vai poder selecionar qual é a percepção de esforço naquele instante daquele teu cliente. Então, no início, você ensinou para ele o que é a percepção de esforço e durante o teste você vai perguntar para ele em que estágio ele está dessa percepção. E você pode selecionar quantas vezes você quiser, a qualquer momento, e você pode ir adicionando. O ideal é que você pergunte a percepção de esforço durante o teste em momentos iguais. Então, se a gente está ali a 30 segundos daquele estágio, no próximo você pergunta no mesmo instante, para fazer sentido cada momento, né? Para a gente não pegar a percepção do estágio anterior, a gente pegar aquele atual. Então, assim que a gente muda a velocidade, a gente espera um pouquinho para ele se adaptar àquela nova carga e daí sim pergunta a percepção de esforço. No próximo estágio, a mesma coisa. Aqui a gente consegue ver os minutos do teste, né? E depois que você finalizar o teste, ele vai pedir para parar ou você vai parar porque ele atingiu a frequência máxima. Enfim, finalizou o teste. Você vai iniciar a recuperação neste botão, confirma, e você vai começar a recuperação de fato dele. Então, nesse caso da esteira, a gente vai voltar para aquela carga inicial para ele se recuperar por 2 minutos. É muito importante que você deixe ele se recuperar por esse tempo,
para a gente conseguir ter alguns parâmetros para mostrar para ele depois no relatório, de quanto tempo ele demora para se recuperar, até também para você ter um fim de teste seguro, para você dar tempo dele se recuperar 100%. Aí agora vamos terminar a recuperação. Vou só mostrar uma coisinha para vocês. Se vocês tentarem finalizar antes de terminar a recuperação, ele vai perguntar se você tem certeza. Ó. O período da recuperação é crucial para monitorar os parâmetros fisiológicos, porém ainda não foi iniciada. Então a gente vai cancelar e vai continuar aqui, ó, para a gente continuar a recuperação dele, para a gente finalizar, para a gente ter todos os parâmetros. Vamos aguardar um pouquinho. Aí a gente espera só um pouquinho. Uma dica bônus. Aqui em preferências você vai poder escolher sobre os alertas. Aqui a gente tem o som e a vibração. Então a cada estágio ele vai emitir um som, né, um barulhinho para você saber que está próxima do fim desse estágio, assim como a vibração também. Bom pessoal, é isso. Depois que terminar esse tempo de recuperação, você já terminou o teste, você vai finalizar marcando o ponto de limiar. Ali você pode marcar um pouco às cegas. Depois de um tempo você pode abrir no seu computador e visualizar de melhor forma o ponto de limiar. Assim você vai conseguir marcar bem corretamente. E se você tiver alguma dúvida em como marcar, tiver dúvida em alguma avaliação em específico, entre em contato com a gente no grupo de suporte que a gente vai te auxiliar neste momento. Se por acaso acontecer de seu aplicativo travar em algum momento, devido a muitas abas abertas, enfim, diversas possibilidades, fecha o aplicativo, abre novamente e tenta mais uma vez. Às vezes é só uma questão da compatibilidade com o seu celular. E é muito importante também que você preste atenção na conectividade de internet, seja no Wi-Fi ou no 3G, 4G. É importante que vocês entrem em contato com a gente. Se acontecer alguma coisa além disso, que a gente sempre consegue te dar um feedback, te dar uma ajuda, então não se preocupe, pode falar com a gente sempre que possível.